Agora sim, vamos começar a nossa conversa com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Olha, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer, Marcos, falar com você na manhã de hoje. É sempre uma alegria, deputado, conversar com o senhor a respeito, inclusive, de um tema tão importante como a autonomia do Banco Central. Deputado, por que é necessário garantir autonomia para o Banco Central? Olha, Márcio, primeiro é importante registrar que essa matéria ela foi aprovada com mais de 350 votos dentro do Parlamento brasileiro, dentro da Câmara, e foi aprovado pela ampla maioria no Senado Federal, até contando com o apoio de partidos de esquerda, que entenderam que naquele momento a autonomia do Banco Central, ela, sem dúvida alguma, ela seria muito benéfica para o Brasil. E é importante que a gente tenha autonomia, porque com isso nós passamos a ter competitividade internacional. Para você ter uma ideia, dos países da OCDE, o Brasil era um dos poucos que não tinha ainda um banco central independente. Então, na hora que você tem um banco independente, você melhora a nossa nota de crédito perante ao mercado internacional, a gente amplia o papel do Brasil na bancarização internacional e isso, sem dúvida alguma, dá segurança jurídica para o investidor, para o empreendedor que quer investir no Brasil. Isso dá segurança institucional e fortalece o sistema financeiro e bancário no Brasil. Tanto é que é fundamental que a gente tenha um banco autônomo, sobretudo para que a gente possa fazer um debate independente do governo de plantão. Se é um governo de centro, de esquerda, de direita, na hora que a gente tem um banco independente, automaticamente a gente vai ter segurança institucional para a gente poder equilibrar, controlar as nossas contas públicas, as nossas metas de inflação e a gente ter previsibilidade, que isso é fundamental para a economia. O que a gente está precisando, Márcio, nesse momento, eu acho que é serenar, é buscar mais equilíbrio nesse debate, é fazer com que a gente possa ter um diálogo fraterno e permanente do ministro Haddad com o presidente Roberto Campos do Banco Central, que possam sentar à mesa, que possam dialogar com o presidente da República, que possam dialogar com os agentes do mercado financeiro, dos agentes econômicos, para que a gente possa ter uma redução nesse curto e médio prazo na taxa de juros, mas uma redução que não gere aumento de inflação, que você sabe quando se erra na mão da taxa de juros, você aumenta a inflação, né, penalizando aí os insumos do aumento dos alimentos, diminuindo o poder de compra dos brasileiros. Então é preciso muito equilíbrio na construção desse debate sobre as contas públicas. É por isso que a gente tem defendido perante o governo federal que a gente possa ter muito equilíbrio, capacidade de diálogo, para que todos nós possamos sentar à mesa e construir o melhor caminho para o Brasil. Mas agora, deputado Silvio Costa Filho, uma das críticas que tem se feito agora é que a política de juros do Banco Central vai contra os objetivos econômicos do governo que foi eleito e que foram anunciados durante a campanha. Não é um paradoxo o Banco Central, sendo autônomo, não contribuir para que as metas estabelecidas em campanha e aprovadas pela população sejam colocadas em prática, deputado? Olha, o governo do presidente Lula, ele já sabia que teria que dialogar com o Banco Central independente. Tanto o governo Bolsonaro quanto também o governo do presidente Lula. Então, esse diálogo é importante que seja feito, né? Segundo, não é só uma decisão do presidente Roberto Campos que aumenta ou diminui taxa de juros. Isso tem um conselho que é formado por vários servidores que têm um papel institucional importante e dialogam e conhecem isso. O que a gente entende é que o governo, com razão, e eu defendo a redução da taxa de juros, cada um ponto percentual na taxa de juros, nós estamos falando em 50 bilhões de reais que o governo precisa colocar na rolagem da dívida. Se a gente tem uma queda
na taxa de juros de 2, 3 pontos, significa sobrar 150 bilhões de reais para fazer com que nós possamos investir em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura. Tudo isso é muito importante para o Brasil. Por isso que é preciso que agora, tanto o ministro Haddad como o Roberto Campos, a gente possa ter, baseado na proposta do presidente Lula, na agenda do governo econômica, que a gente possa ter, de fato, um diálogo e o próprio Banco Central sentir segurança nas políticas públicas que estão sendo implementadas pelo governo. Foi feito a PEC do teto do gastos, a PEC que foi votada no ano passado, que vai injetar 150 bi na economia. O governo está se comprometendo em apresentar a âncora fiscal, que é fundamental para a economia brasileira, e a partir daí a gente tem que dialogar e fazer com que a curto e médio prazo a gente possa ter uma redução na taxa dos juros, controlando a inflação, mas, sobretudo, colocando mais crédito no mercado, porque na hora que a gente tem os juros mais baratos, a gente tem mais gente tomando empréstimo para poder investir no seu comércio, no seu negócio, entre outros ativos, que é importante. Pois é, deputado Silvio Costa Filho, outra crítica que se faz é justamente que o Banco Central mede muito a temperatura do mercado para definir a taxa de juros, mas pouco a vida do cidadão normal. Não é necessário ouvir menos essa figura meio etérea do mercado e mais a economia real que o povo brasileiro vive, deputado? Sem dúvida, a gente precisa reduzir a taxa de juros, a gente precisa ampliar o estímulo ao crédito no Brasil, a gente precisa cada vez mais estimular o crédito no país, a gente precisa diminuir a taxa de juros, sobretudo para a população brasileira, sobretudo os menos favorecidos, que hoje têm muita dificuldade de pagar taxas de cartão de crédito, entre outros. Tudo isso a gente precisa fazer esse debate. Eu concordo que a gente tem que diminuir a taxa de juros. Agora, não pode tomar essa decisão assim, à coxa de retalho, ou tomar uma decisão por tomar. Tudo isso é preciso que a gente possa fazer um debate, uma discussão, saber por que é que, de fato, os juros estão tão altos, né, por conta dos riscos internacionais, por conta do endividamento público do Brasil, por conta dos juros futuros e falta de previsibilidade. É preciso que a gente possa sentar à mesa, né, e poder, eu digo, quando sentar à mesa, a economia e o próprio Banco Central, e a partir daí, eles como agentes econômicos, avançar de fato numa agenda mais concreta e objetiva de redução na taxa de juros no Brasil. E, deputado Silvio Costa Filho, o senhor vê clima tanto político quanto econômico para que esse diálogo aconteça? Sem dúvida. Ontem nós assistimos à entrevista do presidente Roberto Campos no Roda Viva, se colocando à disposição do governo do presidente Lula, do ministro Haddad, para poder dialogar. Foi, sem dúvida alguma, um gesto muito importante por parte do ministro, que, de certa forma, presidente do Banco Central, que teve o Roberto a capacidade de querer dialogar, já esteve com o ministro Haddad conversando, o próprio ministro Haddad colocou que vai ampliar o diálogo com o Banco Central, e eu espero que ambos possam fazer esse debate, esse diálogo, junto com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é um quadro profundamente equilibrado, foi governador por 4 vezes de São Paulo, tem experiência, e eu tenho muita confiança que, ao final, nós chegaremos ao entendimento que será muito saudável para o Brasil. A gente vai fortalecer cada vez mais a economia brasileira, o Brasil vai ampliando a sua nota de crédito no mercado internacional, e eu tenho certeza que a gente vai, nesses próximos 3, 4 anos, cada vez mais consolidar a economia brasileira. Perfeito, nós conversamos então com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco.